Olá a todos, sejam muito bem-vindos a essa segunda aula do nosso curso. Agora nós vamos falar um pouco sobre a evolução da educação à distância, mostrar para vocês como começou e como que evoluiu. A gente imagina que cursos à distância seja uma coisa relativamente nova, né? Mas na verdade, isso aí já existe no mundo há mais ou menos uns 200 anos, onde foram criadas possibilidades de ensino para atender pessoas que não podiam, de alguma forma, ir para a escola. Então você imagina no mundo, há 200 anos atrás, como era muito mais difícil estudar, né? Não existiam tantas ofertas de curso, tantas instituições de ensino oferecendo programas como existem hoje. E a maioria da população era rural, viviam em áreas rurais, né? E o início da industrialização, então era uma realidade bem diferente do que é hoje. Os meios de transporte eram muito diferentes, as estradas eram precárias, os meios de transporte, carros, então era tudo mais difícil, né, do que é hoje. Então, a educação à distância, ela começou com esse objetivo de ampliar o público que precisava estudar e não tinha condições, era difícil, e dar oportunidade, né, a pessoas que não podiam de alguma forma ir à escola, ou por problemas de distância, ou problemas de tempo, ou problemas financeiros. Então, esses cursos, eles foram dados com esse objetivo. A primeira a notícia que a gente tem de curso à distância aconteceu na Suécia, no ano de 1833. Então, um instituto ele fez uma publicação no jornal, né, da época, onde tinha um formuláriozinho, as pessoas preenchiam, né, o formulário com nome, endereço, as coisas todas, né, faziam um pagamento, um pagamento bancário, né, do curso e enviavam aquele formulário de inscrição. E a partir daí começavam a receber pelo correio, né, o material de estudo e as pessoas estudavam em casa. Ao final, recebia uma prova, né, fazia a prova, mandava também pelo correio e as pessoas recebiam um certificado. Então, você vê, há quase 200 anos atrás, essa primeira iniciativa que se tem notícia, né? Pode ser que já haja outras, né? Mas a primeira iniciativa que se tinha notícia foi essa na Suécia, em 1833. A tecnologia, então, da época foi o correio, que era o que tinha, né? Que digamos assim, vencia distâncias, e anúncio de jornal, caneta, né? Para a pessoa preencher o formulário. Quer dizer, era essa forma que se iniciou, né? Depois foi evoluindo, as coisas foram mudando. No final da Primeira Guerra Mundial surgiu o rádio, com programas de treinamento, né? Então aconteceu aqui no Brasil, aconteceu em países da América Latina, aconteceu pelo mundo todo, né? Mas aqui no Brasil foi a primeira iniciativa assim de cursos, né? Onde os programas de rádio eram feitos em forma de aulas e as pessoas ouviam, né? Aquele material e iam estudando, iam aprendendo. Depois, aqui no Brasil, no final da década de 30, começo da década de 40, apareceram os primeiros institutos que formavam pessoas para cursos técnicos, né? Então você tinha técnica eletrônica, datilografia, técnica de contabilidade. Então esse tipo de curso que era voltado para a profissão, né? Eram cursos voltados para ensinar as pessoas uma profissão, cursos mais da área profissionalizante. E aqui nós tivemos dois exemplos tradicionais, né? Que é o Instituto Monitor e o Instituto Universal Brasileiro. Eu lembro quando eu era pequeno, jovem, né? Faz muito tempo, eu gostava muito de gibi, e nos gibis vinha uma, uma página, né, de cursos desses institutos, onde mostrava os tipos de curso que existiam
e a forma de você fazer por correspondência, né? Então você preenchia, tirava aquela página do gibi, preenchia aquele negócio, mandava e se inscrevia e começava a estudar, né? Eu lembro de uma iniciativa dessa época que um amigo meu fez, que era ensinar a montar um rádio. Então, o legal disso é que além de ter o curso por correspondência, as apostilas, você recebia um kitzinho com as peças básicas, né, para você montar o rádio. Então, meu amigo foi lendo, né, as apostilas, pegou esse kit e foi montando, e ele conseguiu fazer um rádiozinho caseiro, né, que pegava notícias, música e tal. Era um maior sucesso. Então, era uma forma muito interessante, usando o que tinha na época, né, de recursos, né, esses institutos, esses pioneiros, né, da educação à distância no Brasil. Depois, vindo mais para frente, na década de 70, surgiram aqueles cursos de inglês por fita cassete, né? Não sei se vocês se lembram, que você punha no Walkman, né? Ou então punha no toca-fitas do carro. Aí você ia ouvindo as aulas que os professores ministravam e tinha uma apostila também que você ia seguindo, né? Então a fita cassete, videocassete, que começaram a ter aulas gravadas em vídeo, né? Que já era um negócio fantástico, né? Para a época. E começaram a usar também a televisão, né? Os famosos telecursos. Telecurso primeiro grau, telecurso segundo grau. Isso aí já na década de 70. Então a coisa foi evoluindo aos poucos, foi melhorando, né? Os materiais, os objetos de aprendizagem foram se aperfeiçoando conforme a sociedade ia evoluindo e a tecnologia ia avançando, né? Aí o boom mesmo aconteceu com a internet. Aí nos últimos 25 anos, onde a internet, com essa facilidade de comunicação que ela permite, expandiu demais, né, essas possibilidades, né? É o chamado de cursos online ou e-learning. Isso aconteceu muito na Europa, nos Estados Unidos, né, no início da década de 70, até um pouquinho antes, né? O marco, na verdade, histórico da educação à distância pela internet foi a Open University, do governo britânico, fundou em 1969. Então foi bem no comecinho da internet, onde as pessoas então se conectavam, né, e faziam aulas, se comunicavam, trocavam informações até em tempo real, online, né, ao mesmo tempo, ao vivo, e começou assim. Mas a internet era muito precária, né, ainda na época, as condições eram precárias, não existia essa possibilidade que a gente tem hoje, né, de fazer cursos como esse que nós estamos fazendo aqui, ou muito mais sofisticados, como a gente vai ver aí para frente, né, a tecnologia permite você fazer coisas incríveis mesmo hoje em dia. Mas esse foi o marco, né, da educação à distância online, no e-learning, que foi a Open University. Existe até hoje, né? Eu botei aí no material adicional, na pasta, uns links aí para vocês pesquisarem essas coisas, né? Então, na verdade, a coisa já vem de longe, né? Já vem de há bastante tempo essa modalidade de educação. Aqui no Brasil, em 1996, foi a primeira regulação da educação à distância que foi decretado pelo MEC, um decreto do MEC, permitindo que as escolas ministrassem educação à distância no Brasil, em 1996. E de lá para cá, as coisas foram evoluindo bastante. O Ministério da Educação e Cultura tem incentivado muito, né, a proliferação de cursos online, cursos à distância, em várias modalidades. Criou várias iniciativas interessantes para impulsionar isso, com o objetivo de aumentar o volume, né, de pessoas que podem estudar e especialmente fazer cursos superiores, né? Então, recentemente, agora no mês de julho de 2017, o Ministério da Educação e Cultura publicou no Diário Oficial da União uma nova regulamentação de educação à distância que expande muito mais ainda as possibilidades das instituições oferecerem cursos online. Uma das mudanças dessa nova regulamentação é que uma escola ela pode oferecer
cursos à distância, mesmo que não tenha curso presencial. Então, até recentemente, a primeira instituição de ensino tinha que ter uma escola, né, montada presencialmente, com alunos em sala de aula, para depois ela poder oferecer o curso à distância. Então, esse processo demorava mais ou menos uns 2 anos, para você criar uma nova instituição de ensino, um novo empreendimento educacional, né? Com essa possibilidade de ser 100% online, você não precisa mais ter as salas de aula. E o Ministério da Educação e Cultura agilizou demais esse processo de credenciamento, e hoje você pode montar uma escola online, 100% online, para curso de graduação e pós-graduação em 6 meses. Sem grandes investimentos, porque prédios, salas de aula, essas coisas são muito caras, né? Dificulta a proliferação de empresas, de novos empreendimentos educacionais, né? O MEC quer com isso é atingir uma meta que daqui a 10 anos ter 50% da população brasileira formada em cursos superiores, né? E 30%, 33%, na verdade, não um terço, da população de 18 a 24 anos fazendo cursos universitários. Então, isso abre uma possibilidade enorme, né, para novos empreendimentos, novas escolas, professores, novos conteúdos. Então, a coisa vem evoluindo bastante, né, até chegar no ponto que nós estamos hoje, né? Atualmente, a educação à distância, ela faz parte das preocupações pedagógicas de qualquer instituição de ensino no mundo. Então, existem campos universitários inteiros, né, à distância, plataformas de ambientes virtuais de aprendizagem, educacionais, o mundo todo. A Harvard, por exemplo, é uma universidade que usa demais esse tipo de recurso, né? Eles têm um tipo de curso que, na educação à distância, é chamada de MOOC, que é cursos livres, massivos, online. Onde é assim, para um grande número de pessoas. Então, o curso da Harvard, quando ela lança um curso nessa modalidade, tem 100 mil inscrições, 150 mil inscrições. Né? É um negócio absurdo, né? Como é que você ia fazer um curso desse em sala de aula? É impossível, né? Você não consegue atingir esse universo todo de pessoas, né, que você quer atingir. Então, hoje, como eu disse para vocês, tem muito mais alunos em universidades no mundo inteiro com cursos online do que cursos presenciais. Então, um grande número de escolas e as universidades mais importantes do mundo, existem estudantes espalhados em todo lugar, na China, no Japão, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Coreia, na Austrália, né? E de tempos em tempos, a cada 6 meses, os alunos vão ao campus, se relacionam, fazem alguns eventos e voltam e continuam estudando dos seus países de origem, né? Então é uma coisa realmente incrível. Tem algumas instituições de tecnologia de ponta que fazem coisas muito legais com a educação à distância. Então, por exemplo, existem alguns hospitais, como o Albert Einstein, que tem cursos, né, para médicos, utilizando altíssima tecnologia, né, de transmissão ao vivo, de cirurgias, e ensinando médicos a fazerem cirurgias usando robôs, onde o médico manipula um equipamento robótico para fazer cirurgias com total precisão, né, em pacientes, sem necessidade de estar lá na sala de cirurgia e mexendo lá nos instrumentos, e usando bisturi, essas coisas, né? Existem universidades onde os cursos online, eles são tão reais que parece que o professor está na sala de aula, né? Usando realidade aumentada. Então, o professor está dentro da sala de aula, né, através de um holograma, ele anda pela sala, olha para as pessoas, conversa, responde, como se ele estivesse ali, né? Dentro daquela sala de aula. Mas, na verdade, o professor está à distância, em um outro lugar do mundo, um lugar completamente diferente, né? A NASA também tem uns negócios muito legais de treinamento, onde você entra numa nave espacial e simula uma viagem, né? Você está viajando pelo espaço, mostrando como que funciona o sistema planetário, né? Como que funciona o universo, os astros e tudo dentro de uma nave espacial virtual, né? Então,
as possibilidades são imensas, assim, sabe, da educação à distância. Então, ela vem evoluindo, né, desde lá da correspondência, né, até a realidade aumentada e os espaços de realidade virtual que existem hoje. Então, imagina daqui a uma década, né, onde que essa coisa vai estar. Então, as possibilidades são muito grandes, né? Evoluiu muito, né, nos últimos 200 anos, né? E precisava mesmo a educação ter esse tipo de evolução, porque para proporcionar novos aprendizados, novas possibilidades, incluir as pessoas, né? Existem muitos cursos gratuitos que as próprias universidades fazem, os institutos fazem, e as pessoas hoje podem estudar, né, de qualquer lugar, usando o computador, tablet, celular, né? Existem muitos cursos adaptados a dispositivos móveis, né, como celulares e tablets. Você está num ônibus, no metrô, você pode estudar, né, 15 minutos, 20 minutos na sua hora de almoço. Então, as possibilidades são muito grandes, né? A evolução foi muito grande nesses 200 anos aí de educação à distância. Tá bom? Então, por essa aula é isso. E agradeço a vocês. E vamos seguir em frente aí, leia os materiais e vamos estudar. Tá bom?